Esse, esse último louvor que o irmão cantou, que bacana, né? Quando a gente percebe que não estamos sozinhos mesmo. Não viemos aqui para desistir. A letra é um espetáculo, né? É isso. Vamos agradecer a Jesus, mais uma vez, por essa oportunidade. Nesse momento, inicia-se o trabalho da casa, tá? Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 11, finalzinho já para o 12. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Antes disso, vamos fazer a nossa oração, todos com pensamento elevado a Jesus, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois a ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em nosso hospital escola. Nesse momento, quem tiver com o celular ligado, ou põe, né, no vibracal, ou desligue, né? Vamos esquecer as nossas preocupações, os nossos problemas lá fora, né? Esse é o momento de comunhão. E o momento de comunhão é aquele que a gente reservou para nós mesmos, né? Estamos na companhia dos nossos irmãos trabalhadores do mundo espiritual, estamos na companhia de Jesus, né? Ele nos disse, quando uma ou mais pessoas, né, duas ou mais pessoas estiver falando em seu nome, lá ele estará. Então, aqui ele está conosco. Então vamos confiar, né? Porque esse é um momento de comunhão realmente com Jesus. Então, falando do Evangelho, nós estávamos na semana 15 dias atrás, falando sobre a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, falando de caridade, né? E Jesus disse, né, que fora da caridade não há salvação. A gente sempre gosta de repetir que não é fora da igreja, não é fora da doutrina espírita, não é fora de qualquer outra doutrina, é fora da caridade, né? Isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande, porque quem ainda não acordou em ser útil ao próximo está dormindo na encarnação. Não basta não desejar o mal. Nós temos que desejar o bem. Nós temos que fazer o bem, né? A encarnação é muito cara, né? Há um sacrifício muito grande para que a gente possa chegar até aqui. Um trabalho de muito esforço dos irmãos espirituais para que a gente, primeiro, para convencer a gente a mais uma encarnação. Porque estar encarnado é estar preso, né? O espírito sem o corpo, ele é livre. Então nós estamos presos a esse corpo, que ouve pouco, que enxerga pouco, né? Que caminha com dificuldade, né? Então esse corpo ele está preso realmente à matéria densa. Mas o espírito, que somos nós, né? Quem é o espírito? Somos nós, né? Estamos presos aqui. Então, para vir para cá, há um processo de convencimento. Porque muitas vezes a gente fala, não quero ir mais não. Me deixa aqui, né? Mas só através da reencarnação é que nós evoluímos. No mundo espiritual existem escolas como essa aqui, né? Lá nós aprendemos todos os ensinamentos que são dados aqui do Evangelho, do Livro dos Espíritos, de toda a codificação, né? Que é a consciência espiritual, é dada no mundo espiritual também, né? Para nos preparar para que a gente chegue até aqui. Mas só vindo aqui, vivenciando as nossas provas, expiações, né, corrigindo os erros que já cometemos, é que nós vamos evoluindo e chegando à perfeição, que é a meta de cada um de nós. Na verdade, é a meta de Deus conosco. Ele nos criou para sermos perfeitos. E assim será.
né? A diferença é o tempo, né? Quanto tempo? Depende de nós mesmos. Tem gente que segue uma linha mais reta para a perfeição, né? E a maioria de nós escolhemos as linhas mais tortas, né? Aonde ainda erramos muito, temos que corrigir os erros para poder nos realinharmos de novo e seguir o caminho da nossa felicidade. Ser feliz, gente, é estar em estado de perfeição espiritual. A verdadeira verdadeira felicidade é só quando estivermos perfeitos na área moral e na área intelectual. Por enquanto, a nossa felicidade é momentânea, né? Num dia a gente está rindo pra caramba, no outro dia a gente está chorando. Não é assim? Um dia a gente está muito feliz, outro dia a gente está triste. Ou a gente inicia um dia feliz, no final do dia a gente fica triste, que alguma coisa aconteceu. É uma felicidade momentânea, né? Porque ainda somos imperfeitos demais para entender o processo realmente da felicidade. Então, sermos felizes, que é o que a gente está procurando aqui, né? Que viemos procurar, é evoluir moralmente e intelectualmente, tá? Mas qual é a chave para chegar à perfeição? E Jesus deu para a gente. Qual é a chave? Qual é a coisa principal que devemos fazer para sermos perfeitos? Caridade. Fora da caridade não há salvação. Salvação é isso, não há perfeição. Não se chega à perfeição se você não for caridoso. Por que que o Cristo deu essa chave para a gente, né? Porque tem muitas pessoas que não fazem mal para ninguém. Vivem uma encarnação sem fazer mal, né? Procuram ser responsável com seus atos, pagam seus impostos direitinho, né? Não prejudica ninguém. Mas se você perguntar, o que de bom essa pessoa faz? Ah, de bom também ela não faz nada. Não fazer o mal e não fazer o bem é não fazer o mal a si próprio. É fazer o mal a si próprio. Porque nós temos que fazer o bem. Temos que ser ativos, né? Nós viemos aqui para corrigir os nossos erros. E por que que o Cristo disse que só é fora da caridade? Porque quando vamos praticar a caridade, nós vamos eliminando as mazelas que ainda existem em nossos corações e nossas mentes. Se somos egoístas e começamos a praticar a caridade, vocês concordam que o egoísmo vai ficando para trás? Quem consegue fazer caridade sendo egoísta? Vai ter que dividir, né? Vai ter que trazer aquele casaco que você não usa há muito tempo e está lá no seu guarda-roupa, mas você fala, mas eu gosto tanto dele, ele não cabe em mim mais, mas eu vou emagrecer para vestir ele de novo. E ele fica lá 10 anos no seu guarda-roupa, enquanto que lá fora tem um monte de irmãozinhos precisando de um casaco. Quando você começa a ativar a caridade na sua consciência, você pensa, eu gosto muito desse casaco, mas tem gente que precisa mais dele do que eu. Eu vou dar esse casaco. Olha aí, já está eliminando o egoísmo do seu coração. Então, a chave da caridade é porque a gente vai limpando a nossa consciência e o nosso coração das mazelas que ainda carregamos, né? Se você é uma pessoa impaciente e você começa a praticar a caridade, para praticar a caridade tem que ter paciência, não é? Quem impacientemente vai praticar a caridade? Oh, toma logo isso aí, eu não estou te dando. Não tem como, você tem que ter paciência de a pessoa, né? De fazer aquela caridade com amor, com dedicação. A pessoa tem que se sentir bem recebendo aquilo de você. Olha, você ativando a sua paciência. Está trabalhando as suas mazelas. Está tirando do seu coração aquilo que te perturba. Não é verdade? Se você é muito vaidoso, né? Ah, aquela pessoa é muito vaidosa. Quem consegue fazer caridade com vaidade? Como é que você vai lá na rua, o mendigo que não toma banho há tantos anos, há tantos dias, um cheiro insuportável, porque o corpo humano, ele sem uma higiene, ele fede mesmo, é verdadeiro. E aí você, muito vaidoso, como é que você vai chegar perto do mendigo? Ah, não, eu não aguento aquele cheiro, dá vontade de vomitar. Primeiro dia é assim, o segundo você suporta mais um pouquinho. No terceiro dia você nem sente mais o cheiro. Ó, você já está tirando a sua vaidade do seu coração. Olha como é que praticando a caridade, você vai trabalhando você mesmo. Por isso que o Cristo deu essa chave. E é a única, porque se tivesse outra ele tinha dado. A chave é praticar a caridade.
Aonde começa a caridade na nossa vida? Vocês sabem? Aonde é que começa? Dentro de casa. Aí você fala, ah, meu Deus do céu, lá é difícil, né? Às vezes, não? Ah, meu Deus, eu tenho que ser caridoso dentro de casa? Tem. Porque quando nós somos caridosos dentro de casa, nós começamos a diminuir aquelas tensões difíceis dentro de nós. Porque o dentro de casa nós conhecemos profundamente quem é. Conhecemos o nosso esposo, como é que ele é, né? Larga a louça lá suja em cima da pia e você tem que lavar, né? E ele não quer lavar, ele não quer te ajudar, não é verdade? É que você tem que arrumar a casa sozinha, porque o teu marido não lava banheiro. Ah, não lava banheiro, ele tem nojo de banheiro, mas ele usa o banheiro, mas tem nojo de banheiro. Aí você tem que lavar. Olha só, como é que é difícil. Como é que você é caridoso com esse marido? Ou como é que você é caridoso com essa esposa? Ou meu filho me dá muito trabalho, como é que eu vou ser caridoso com ele? É lá que a gente começa. Porque nós escolhemos os nossos familiares. Lá na programação reencarnatória. Não, eu vou ter paciência com ele. Não, vou ter. Vou ensinar ele a ser uma pessoa diferente. Chega aqui e a gente esquece que ele é o nosso primeiro processo, né? Temos que começar a trabalhar dentro de casa. Aquele que não consegue lavar uma louça, está na hora de começar a lavar. E não é para aquele pensamento assim, ah, eu vou ajudar a minha mulher, não. Não, você não está ajudando a sua mulher, não, você está ajudando a você mesmo, porque você suja a louça. Não é ajudar a mulher, não, você está cooperando no trabalho mútuo, um coopera com o outro. Se não houver isso dentro da família, né, se alguém dentro da família quer explorar o outro, olha a falta de caridade, né? É o marido querendo explorar a mulher, é o filho querendo explorar a mulher, ou a mulher querendo explorar o marido, um querendo explorar o outro de alguma forma. Quando nós vamos eliminando isso dentro do nosso lar, não, dentro do nosso lar tem que ter cooperação. Todo mundo é responsável por tudo. Aquele que tiver na vez é o que vai executar. Bem feito o trabalho. Pensando assim, eu não estou ajudando não, estou fazendo por mim mesmo. Eu também utilizo isso aqui. Eu vou fazer o melhor possível. Olha a caridade dentro de casa sendo trabalhada. Porque se a gente não trabalha com as pessoas que a gente ama, essas a gente ama. Como é que você vai fazer caridade lá fora? Como é que você vai encarar muitas vezes um mendigo, e não é porque ele é mendigo que ele não tem vaidade, que ele não tem orgulho, que ele não tem ignorância. Quantas vezes você vai distribuir uma comida para o mendigo, ele quase bate em você. Quero isso não, leva isso para lá. Por quê? Porque além de ele estar naquela posição, ele está sofrendo processos obsessivos. Ele não foi parar na rua à toa. Ele está cheio dos problemas, do desprezo da família, né? Daquela família que largou ele, que não compreendeu os seus problemas mentais, muitas vezes. Ele está com toda essa carga. Aí vem você, né? Trazendo lá comidinha para ele. Ele te trata com ignorância. Aí você fala, tá vendo aí? Não, você tem que compreender que ele está naquela situação porque ele não vive o teu conforto lá, ó. Ele não tem a casinha limpinha como você tem, um lugar para tomar banho como você tem. Ele não tem a comidinha no horário que você tem. Não tem a sua família. Ele não tem família, ele está na rua. Você tem que compreender isso. Como que você vai compreender isso de uma pessoa estranha, que você não conhece, se você não faz isso dentro de casa? Por isso a primeira escola é a nossa casa. A primeira escola, e a mais importante, inclusive, é o nosso lar. Compreender que aqueles que muitas vezes ainda não estão despertados para a sua própria vida, para a existência, né? A importância da vida, né? A vida encarnada nossa, aqueles que ainda não estão despertados, nós que já estamos procurando esse caminho, temos que começar a trabalhar primeiro lá dentro. Por que minha esposa é difícil? Por que meu marido é difícil? Por que meu filho é difícil? Alguma coisa tem para desenvolver em mim. Eu preciso trabalhar a paciência, a compreensão, a caridade com ele, tentar modificar ele com as minhas atitudes de amor, de carinho, de compreensão. Esse é o trabalho nosso. Todo dia, porque é um trabalho de todo dia. Não é um dia sim, um dia não, é todos os dias.
Por isso é que o Cristo disse, fora dessa caridade, como é que você vai evoluir? Como que você vai desenvolver o seu sentimento se você não pratica a caridade? Se você não se importa com o vizinho, né? Ah, mas ele joga lixo na minha porta. Será que ele teve a educação que você teve? Ah, eu acho que não. Tem importância, vai lá, tira o lixo, varre a sua calçada, varre a dele, começa a dar o exemplo, varre a sua, varre a dele. Você vai falar, ué, minha calçada está limpa, não foi eu que varri? No outro dia você varre a sua e varre a dele de novo. Você está ensinando a ele que nós temos que viver, fraternos, com fraternidade. Eu dependo dele, ele depende de mim. Qual é o parente mais próximo nosso? É o nosso vizinho. Porque a hora que der problema para você, o seu parente está morando lá no outro bairro, longe pra caramba. Quem que você vai correr primeiro? O seu vizinho. Me ajuda, me leva no hospital. É ele que é o seu familiar mais próximo. E olha, não tenho dúvida, esse vizinho, você escolheu também. Eu quero que ele more do meu lado, porque eu vou ajudar ele, eu vou ter paciência com ele. Quando ele jogar lixo na minha porta, eu vou ensinar ele que não é assim que se faz, mas com amor, com carinho. Olha como é que a gente tem um trabalho na nossa vida, né? Todos nós moramos numa rua, num bairro, e que sabemos, a casinha mais pobre, que precisa do nosso auxílio, que passam por dificuldades, aquela mãezinha cheia de filhos sozinha, aquela vozinha que está lá, que os filhos casaram, saíram e tal, e ela mora sozinha. Será que ela está bem? Será que ela está precisando de alguma coisa? Né? Porque muitas vezes a gente passa pelo vizinho e nem olha para ele, né? Não olha, não, essa pessoa é assim, assada. Talvez ele ache a mesma coisa de você. Né? Nós não vivemos em nenhum lugar que nós não escolhemos. Estamos no lugar certinho. Não tenham dúvida disso. Porque às vezes a gente fala assim, né? Eu tô doido para sair daqui, que eu não pertenço a esse lugar, não. Gente, pertence mais do que imagina. Pertence sim. Né? Então nós temos que nos preocupar com o outro. Ter o olhar verdadeiro para o outro irmão. Quem é o próximo que o Jesus ensinou, né, ao doutor da lei lá? Quando ele perguntou, mas quem é o próximo que o senhor fala? O próximo é o mais próximo, é aquele que está aqui do seu lado. Esse é o próximo que você tem que começar a trabalhar. E o próximo é o seu vizinho, é o seu, né, parente dentro de casa. É aqueles que estão próximos de você. Né? É o seu chefe, que atrapalha a sua vida, né, que te prejudica muitas vezes, que te coloca trabalho que não foi programado para aquilo, que te trata com ignorância. É o seu colega de trabalho que quer passar por cima de você para adquirir alguma posição. Esse é o seu próximo. É ele que você tem que trabalhar. É essa caridade que nós temos que fazer. Aquele que pisa no seu pé na condução, né? Pede desculpa para ele porque ele pisou no seu pé. Desculpa, eu estava com o pé no lugar errado. Quando nós fazemos isso, gente, nós damos exemplo para o outro. Isso é caridade. Isso é caridade, né? Estamos numa condução sentada, sua condição é melhor física do que qualquer outra pessoa, porque a lei diz, né, que tem cadeira lá para os idosos, para gestantes, deficiente físico, lá. Esses lugares foram todos ocupados, chegou mais um idoso. Aí você fala, problema dele, porque o lugar dele já foi ocupado. Seja gentil, faça a sua parte. Sabe por quê? Às vezes a gente não pensa que tem um monte de gente olhando para a gente, que vão captar o seu exemplo, né? Então, faça a tua parte com gentileza, por favor. Senta aqui. Você está em condições melhores? Olha quantas pessoas estão olhando para você e vão pensar assim, caramba, né? Os lugares dos idosos já foi ocupado, o rapaz ainda levantou aqui, ou a moça, levantou aqui para essa pessoa aqui. Que bacana, vou fazer isso também. Porque o exemplo bom, gente, entra no coração das pessoas. Não é assim quando a gente observa na televisão que passa as pessoas que já estão fazendo bem todo dia? Não fala assim, você fala assim, poxa, um dia ainda vou fazer isso, né? Mas não sai da zona de conforto, né? Que dia é esse? Amanhã. Chega amanhã, você fala, qual dia? Amanhã de novo. A gente não dá o nosso passo, não sai do lugar. Nós temos que sair do lugar, sermos mais um a trabalhar na seara do Cristo, fazendo a caridade. Quando fazemos a caridade, vamos nos tornando pessoas melhores.
intelectualmente, porque você sabe o que está fazendo, e moralmente, porque você está eliminando do seu coração as mazelas que te travam o crescimento. Esse é o nosso passo, essa é a nossa responsabilidade. Então, aqui nós estamos falando dessa caridade, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. É a caridade sem alarde, né? A caridade que você não precisa mostrar a ninguém. Mas já dissemos aqui que quem faz caridade mostrando, né, faz questão de botar no Face, olha, ajudei, viu? Olha, fiz a tal pessoa, viu? Não é a ideal, mas já é considerado por Deus, porque nós nos damos salvo. Tem gente que não faz nada. Quantas pessoas vivem uma encarnação inteira, 80 anos, sem fazer nada, 90 anos, sem ajudar nem os seus familiares. Então, quem faz a caridade, seja ela qual for, é caridade, para Deus, o filho já está crescendo, o filho já está evoluindo. Isso é muito importante para a gente. Então, esse tema de que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita, é importante exatamente nesse aspecto. No capítulo 12, né, o nosso irmão diz assim para a gente: sede bom e caridoso, essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Será que a gente já consegue amar o outro? Qualquer que seja o outro. Amar qualquer que seja o outro, né? Mesmo que ele não pense igual a gente. Ou, principalmente, quando ele não pensa igual a gente. Porque nós só amamos aqueles que pensam igual a gente, né? Aqueles que pensam diferente, que fazem coisas que você já não faz mais, né? Você, não gosto não, né? Amar-vos uns aos outros, essa é a chave. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. Tem pessoas que estão trocando o próximo, e o próximo é o outro irmão, igual a nós, pelo animal. Eu prefiro amar o meu cachorrinho, que não me trai, do que amar qualquer outra pessoa que pode me trair. Já ouviram de pessoas falarem assim? Eu prefiro amar os animais. Olha, nós temos que amar tudo que Deus criou, né? As plantas, os animais, toda a natureza. Mas o nosso maior devotamento é o outro ser humano como nós. Senão, a gente entra na consideração dos misantrópicos. O que são as pessoas que agem com misantropia? São as pessoas que têm aversão ao ser humano. Ou porque alguma vez foi traído, ou porque passou por dificuldades com o outro, mas não consegue entender que as dificuldades que nós passamos com o outro foi programada na sua vida. Porque muitas vezes hoje você é a vítima, mas e ontem? Você pode com certeza ter sido o algoz, porque Deus não deixa que nenhum filho sofra nada, exatamente nada, que não haja necessidade de crescimento. Nem um olhar feio. Você não vai sofrer se não houver necessidade. Se não houver alguma coisa para despertar no seu coração. Porque nós estamos num mundo de prova e expiação, a gente sabe disso. Prova, né? Escolhemos alguma dificuldade para nos amadurecer espiritualmente para uma próxima encarnação. Expiação, correção dos erros. Você sofre corrigindo um erro que você cometeu anteriormente, nessa ou encarnações anteriores, né? Então, veja bem, quando a gente se afasta do outro com medo de não ser traído, né, de não se machucar, porque você já se machucou muito, né, na relação com o outro. Quando nós fugimos do outro, nós estamos fugindo do nosso processo de evolução espiritual. Porque o outro é que nós temos que amar para nos desenvolver, né? Os animais são importantes? Muito. As plantas são importantes? Demais. Toda a natureza é importante. Mas a nossa maior importância é o outro. É o outro. Nós viemos aqui para amar o outro, para entender o outro. Se ele te magoa,
Se ele te traiu, eleva o seu pensamento a Deus, para que ele possa clarear a sua mente, né? E dizer para você por que você foi traído. Por que você foi magoado? Aonde é que você tem que desenvolver? Porque hoje você é a vítima. Mas quando a gente tem consciência que nós vivemos num mundo de prova e expiação, né, dentro de uma lei de causa e efeito, sabemos que se Deus permitiu, porque só acontece aquilo que Deus permite, nada acontece que Deus não permita, né? Se Deus permitiu que você foi traído, foi por amor, não foi? Não é amor? Deus não é amor? Deus é amor. Se Ele permitiu que você foi traído, foi por amor. Se foi por amor, é para o seu crescimento, é para o seu desenvolvimento. Então, aonde é que você tem que amadurecer? É isso que nós temos que procurar, né? Então, o irmão diz aqui, amai-vos uns aos outros, seja quem for esse outro. Ah, mas meu pai não foi muito bom comigo, minha mãe me abandonou quando eu era criança, por isso eu não consigo perdoar minha mãe. Hoje você foi abandonada quando era criança, mas talvez ontem você abandonou essa mãe quando ela foi sua filha. Porque hoje ela está sua mãe, mas ela pode já ter sido sua filha. Nós somos espíritos, não somos esse corpo que a gente está aqui. Esse é só uma vestimenta que nós vestimos todas as vezes que viemos ao mundo físico, né? Em posições muitas vezes diferentes. Nem sempre a gente vem na mesma posição, né? Porque a posição define a necessidade da relação da gente, né? Então, por que você não vai amar sua mãe? Por que você não vai amar seu pai? Porque ele tinha que ser exatamente o que você queria? E você merecia esse pai desse jeito que você deseja? Será? Né? Aí vamos levar o pensamento a Deus. Se Ele permitiu, mas Deus permitiu. Mas se Ele permitiu, então tem alguma coisa para eu corrigir, né? E aí a gente vai um pouco mais longe quando Jesus falou da importância de amar o pai e a mãe. Só por eles ter te dado a oportunidade de reencarnar, eles podem ser o que eles quiserem ser. Eles têm que ser a pessoa mais valorizada da sua vida. Sem eles, você não estaria aqui. Eles te deram as condições necessárias do seu corpo, da sua vida, de ter vindo até aqui. Eles te deram essa condição. Eles te aceitaram. Porque quantos não aceitam? A mãe engravida, tira, vai lá e tira. A mãezinha pode ser a mãe que for, mas se ela te deixou chegar até aqui, acabou. Você tem que amar e respeitar a sua mãe, quem ela seja, porque ela te deu a coisa mais valiosa da nossa vida, que é a nossa existência aqui no mundo físico. Ela deixou você chegar. Quantas mães não deixam chegar? Quem trabalha em hospital público sabe disso. Quantas mães não deixam chegar? Não deixam mesmo. Não deixam mesmo. Arriscando a própria vida dela, ela não deixa chegar. E se ela deixou você chegar, acabou. O seu amor e a sua gratidão por ela tem que ser a maior possível, né? Então a gente tem que aprender essas questões. Então amar-vos uns aos outros. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. E só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Caridade, né? Todos os dias, se nós levantarmos e pedimos a Deus que nos dê a oportunidade de praticar uma caridade, uma, no dia, nós já ganhamos o dia. Já ganhamos. Uma caridade seja. A gente faz aquela nossa oração quando a gente levanta, agradece por mais um dia de oportunidade e pede a Deus, me dê a oportunidade de uma caridade que seja. Uma pessoa que precise de você para alguma coisa, ou que você enxergue uma necessidade de ajudar. É isso que vai te engrandecendo a cada dia, porque você começa fazendo uma, mas aquilo te faz tão bem, aquilo transforma tanto o seu dia, que no dia seguinte você vai querer fazer duas. E assim você vai, nesse processo. Daqui a pouquinho você não vive mais sem praticar a caridade. Aquilo faz parte do seu dia a dia.
né? E quando a gente fala de caridade, é a caridade material e a caridade moral, que é a paciência, o carinho, o devotamento, né? O entendimento do próximo, a oração naquele que necessita. É isso. Então, ele diz aqui, né, da prática da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo, né? E a gente fala assim, mas eu não sou egoísta mais não. Né? Vocês já fizeram essa reflexão? Será que eu sou egoísta? Vocês acham que são egoístas? Né? É estudo isso aqui, gente. Quem acha que é egoísta ainda, que tem um pouquinho de egoísmo no coração? Eu vou levantar minha mão também. Vou levantar a minha também. Não tem jeito. Né? Quando a gente fala que o egoísmo é a maior chaga, gente, dificilmente a gente não tem ele ainda. E olha como é que a gente tem que trabalhar isso no nosso coração. Porque a gente é egoísta em tantos aspectos que a gente não imagina. A gente é egoísta inconscientemente, olha só. Inconscientemente a gente é egoísta. Porque o egoísmo... Fala, querido. Na próxima você leva só para poder todo mundo ouvir. Todo mundo ouviu o que ela falou? Todo mundo ouviu, né? O egoísmo sendo a maior chaga da humanidade, né? É uma coisa que está implícita em todos nós, porque é dele que se desenvolve todas as outras mazelas que nós temos. Todas. Você é vaidoso porque é egoísta. Você é impaciente porque é egoísta. A impaciência é um ato de egoísmo. Porque quem não é egoísta é paciente. Vocês entenderam? Todas as outras virtudes, a mãe dela é o egoísmo. É a maior chaga da humanidade. Então, quando a gente diz que é egoísta, é porque nós temos algumas chagas, ou quem sabe todas, dentro do nosso coração ainda, a ser desenvolvida. Por isso que o egoísmo está implícito em todos nós, enquanto ainda somos imperfeitos. Né? Quando dermos um passo ao nosso desenvolvimento moral e intelectual, aí nós vamos deixando de ser egoísta. Entendeu? Toda vez que nós não compreendemos a agressão do outro, somos egoístas. Toda vez que nós não conseguimos perdoar, somos egoístas. Porque o ato de perdoar, o que é o ato de perdoar? É não se sentir magoado. E você só não se sente magoado quando você realmente entende que o outro ainda não sabe o que está fazendo. Lembra que o Cristo falou? Não chore por mim, chore por eles, que não sabem o que estão fazendo, pelo seu estado intelectual e moral que ainda é baixo. Deixar de ser egoísta é entender isso. Quando eu ainda não estou perdoando ainda, eu tenho no meu coração o egoísmo. Porque eu digo assim, eu não mereço ser traído. E aí a gente faz aquela pergunta, então quem merece? O poste? Né? Quem é que merece? Se você não merece, não, então você vai ter que indicar quem é que merece. Então, quando você pensa desse jeito, você traz em você a essência do egoísmo, que é a maior chaga da humanidade. Por isso nós temos que trabalhar as mazelas. É igual quando a gente fala assim, qual é o nome que se dá à reunião de todas as virtudes? Qual é o nome que se dá? Reunião de todas as virtudes. Amor. Quando nós falamos em amor, né? Por isso que a gente diz assim, eu estou aprendendo a amar. Entendeu? Porque amor não é apego. Amor não é aprisionar o outro. Não é isso. Né? Quando a gente fala que eu estou aprendendo a amar, por quê? Porque eu estou aprendendo a adquirir as virtudes, que todas unidas dá-se o nome de amor. Né? O contrário, todas as mazelas reunidas dá-se o nome de
Egoísmo. Egoísmo é o maior mal da humanidade. Né? A maior chaga, o Evangelho ensina para a gente, é a maior chaga, porque quando temos qualquer mazela, a mãe dela é o egoísmo. É pelo egoísmo, né, é que nós cometemos, e que nós permanecemos com as nossas mazelas no nosso coração. Né? Então, por isso é que a gente tem que trabalhar essas coisas que nos atrapalham o crescimento. Porque a gente vai deixando de ser egoísta. E adquirindo o quê? O amor, né? Vai adquirindo virtude, então vai adquirindo o quê? O amor. Um dia a gente vai saber amar como Cristo nos ama. Como Cristo nos ama. Como os irmãos espirituais nos amam. Eles sabem que a gente ainda peca. Eles enxergam a gente. Mas eles sabem que é momentaneamente que nós ainda estamos pecando, que nós ainda estamos errando, porque a gente vai desenvolver. Não é verdade? Então, por que o nosso mentor não nos abandona? Apesar de a gente não ouvir ele, apesar de a gente, muitas vezes, tomar as atitudes por impulso, não fazer as nossas reflexões, e ele traz as informações para a gente, o caminho que a gente tem que seguir, mas a gente é disperso. Tem gente que nem lembra do seu mentor. Oi? O agradecimento, falou tudo. Quantos de nós esquecemos de agradecer a companhia do nosso irmãozinho, que está sempre conosco? Esquecemos. E ele abandona a gente? Não abandona. Entendeu? É quando a gente começar a agir desse jeito, nós estamos tirando do nosso coração o egoísmo. Né? Então, por isso o irmão fala aqui, a maior chaga da humanidade. O lado horrível, a chaga da humanidade. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu no seu coração saltar sua alegria interior, soltar a sua alegria. Aliás, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria interior aumentar, ao ouvir um relato de uma bela ação, de uma obra verdadeiramente caridosa. Né? A gente quando a gente observa, passa muito na televisão, né, ou na internet, pessoas que se dedicam verdadeiramente à caridade. Nós temos vários exemplos aí. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco. Está aí ainda conosco aí, ó, 90 anos e pouco. A vida dele toda dedicada à caridade, gente. Não deixa a gente assim falar, caramba, quero abraçar esse irmão. Né? Quem já foi à palestra do Divaldo, você quer chegar perto dele, você compra um livro dele só para poder apertar a mão dele. É uma gratidão, você fala, gente, eu quero um dia ser assim. Eu quero um dia ser assim. Né? Me preocupar verdadeiramente com o outro, como esse irmão se preocupa. Se procurasses apenas o prazer que uma boa ação proporciona, ficaria sempre no caminho do progresso espiritual. Né? Se a gente começasse realmente a sentir o prazer que é fazer o bem, olha, a gente não ficava um dia sem praticar o bem. Né? Quem se envolve nos trabalhos de caridade, que estão cada vez aumentando, porque a gente tem muito olhar para o lado ruim, né? A gente fala assim, o mundo está ficando cada vez pior. Né? Já viu pessoas dizendo assim? É porque nós temos que mudar a nossa direção do olhar. Né? A mídia, muitas vezes, vende só as coisas ruins. Então, se você ficar ligado na mídia, você só vai ver as coisas ruins. Então, você vai chegar à conclusão que o mundo está ficando ruim. Não, o progresso não depende de nós. O progresso não depende das nossas atitudes. Tudo vai progredir, a gente querendo ou a gente não querendo. Então, o progresso está existindo. E quando a gente muda o olhar, a gente começa a ver tantas pessoas praticando bem, tantos grupos de idosos, de jovens, que tiram 2, 3 dias na semana para praticar o bem, né? Para oferecer um conforto para o outro, para amenizar as dores daqueles que estão sofrendo, muitas vezes dentro de casa, com uma doença, ou no hospital. Né? Vocês já viram as visitas, né? Quem já frequentou o hospital, já viram as visitas dos evangélicos no hospital? Quem já viu? Visita do evangélico no hospital. Aquilo é caridade, viu, gente?
vão lá, ó, orar pelo irmão. Posso orar por você? Tem gente que fala assim, não quero não, porque é na minha religião. Ô gente, espera aí, nós queremos a conexão com o Pai ou nós queremos ficar ligado à religião? Né? Então, a pessoa vai lá, ora, canta, conversa. Já viram o evangélico fazer isso? Quem já viu? Bonito de ver. Não é bonito de ver? Como é bonito de ver as pessoas tirando o seu dia. Podiam estar na praia, podiam estar passeando, podiam estar fazendo 1000 outras coisas. Mas não, jovens ou idosos, muitas vezes, tirando o seu dia para ir lá orar para quem está doente, para quem está desesperançoso, né? Quem está sentindo dor no hospital. Né? E os médicos da alegria? Que trabalho bonito, né? Vão lá nos hospitais de câncer, as criancinhas lá sofrendo, as pessoas sofrendo, os asilos, vão lá cantar, alegrar, contar piada, dar aquele dia de alegria, de esperança para aquelas pessoas. Olha que coisa bonita. Então, a gente fala assim, um dia eu quero fazer isso. Quando será esse dia, hein? A gente precisa dar o primeiro passo. Porque quando a gente dá o primeiro passo, olha gente, ninguém te segura mais. Porque o retorno, você quando vai dar alguma coisa, você acha que está dando alguma coisa, né? Você está recebendo mais do que você está dando. Quem mais recebe é você. Você sai de lá com esperança no coração. Você começa a perceber que o seu problema é tão pequenininho diante daqueles que estão lá, que você nem considera mais problema. Fala, eu vou passar por isso tranquilo, porque o meu irmão lá, meu Deus do céu, não queria estar na pele dele não. Então, quer dizer, acende nosso coração a esperança, acende o nosso coração a vontade verdadeira de fazer a caridade. E aí a gente começa a sair daquela caridade forçada, né? Que a gente quer mostrar, não. Porque a satisfação, seu coração já está tão preenchido que você não precisa mais colocar no Face. Porque colocar no Face, o que é? Nós queremos biscoito. Né? Quando a gente posta no Face, né, a gente fica doido para alguém comentar. Meu Deus do céu, ninguém comentou ainda. Passou 1 segundo, ninguém comentou ainda. Você quer biscoito, isso é carência. E a carência, olha só a carência que a gente tem. A gente tem carência de ser visto, de ser valorizado. A gente tem essa carência, né? Mas quando você começa a praticar a caridade, essa carência vai diminuindo, vai diminuindo. Daqui a pouquinho você não posta mais nada, porque não precisa, você já está cheio, né? O seu coração já está preenchido do amor que o irmão te deu quando você foi lá auxiliar, da gratidão, da sensação de, poxa, eu sou útil, né? Eu consigo ser útil, eu consigo ajudar alguém. É assim que a gente tem que fazer, tem que dar o primeiro passo. Se a gente não der o primeiro passo, a gente vai ficar sempre, né, felizes de ver essas pessoas fazendo e achando que a gente não pode fazer. Todo mundo pode fazer caridade. Todo mundo. Ah, mas eu não consigo sair de casa. Você consegue fazer caridade dentro de casa. Né? Ah, mas eu não consigo sair da cama. Você consegue fazer caridade com o seu pensamento. Todo mundo consegue fazer caridade. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Observai a multidão de homens de bem, dos quais a vossa história conserva piedosas lembranças. O Cristo não vos disse tudo o que se refere às virtudes de caridade e do amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que a gente deixa, né? Nós sabemos já o caminho. Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras? Por que a gente deixa de lado as palavras do Cristo, né? O coração a todos os seus bondosos conselhos. Eu queria que se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandonar-se esse livro, faça dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento, vossos males provêm do abandono voluntário em que deixastes esse resumo das leis divinas. Gente, toda vez que nós deixamos de lado os ensinamentos de Cristo para viver
simplesmente a vida material, nós estamos paralisando o nosso processo de crescimento. Nós não andamos para trás, claro. Tudo conquistado é conquistado. Mas nós não caminhamos. E olha, tem pessoas que vivem a vida inteira só vivendo a vida material. Só preocupado com as questões materiais. Não é que nós não temos que valorizar as coisas materiais, porque se elas não fossem importantes, Deus não nos daria. Mas o que é de mais importante na nossa vida somos nós, espíritos, que precisamos evoluir moralmente e intelectualmente. Você pode viver a vida material desenvolvendo o seu processo espiritual. Ah, então quer dizer que eu não posso ir a uma festa? Pode. Eu não posso viajar? Pode. Mas leva com você, aonde você for, a sua responsabilidade como ser espiritual. Aonde você for. Às vezes você vai viajar, vai passear, você acha que só vai passear, né? Mas você chega lá, você encontra um irmão carente. Você encontra uma oportunidade de praticar a caridade, de mostrar o amor que você tem no coração. Olha você trabalhando lá no seu passeio. É assim. Ah, não, vou só para passear. Você está parado. E a gente não sabe o dia de retorno. Alguém sabe o dia que vai voltar para o mundo espiritual? Graças a Deus que não. A gente não sabe. Então, nós temos que viver o nosso dia como se fosse o último. Não podemos deixar para trás as oportunidades. E sem a caridade nós ficamos parados. E há um arrependimento muito grande quando nós voltamos ao mundo espiritual e olhamos para a nossa encarnação e dizemos assim, quanto tempo perdido. Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter feito aquilo outro. Não fiz. E aí vai ter que esperar uma nova programação reencarnatória para que você possa evoluir espiritualmente. Então, o sentido da caridade da nossa vida é o que nós temos de mais importante. É a chave para adquirir as virtudes para a nossa evolução. Ninguém evolui sem virtude. Ninguém evolui sem tirar do coração as mazelas que travam o seu crescimento. Né? Sofremos porque não desenvolvemos, não tiramos do nosso coração esse peso. Quantas pessoas, gente, são abastardas, tem dinheiro pra caramba, vive uma vida confortabilíssima, numa casa linda, um carro maravilhoso, tem casa de praia, tem isso, tem aquilo, e são depressivas, tristes, só reclamam da vida o dia inteiro, encontram um buraco no coração, porque por mais que ela compre, por mais que ela adquira coisas materiais, ela não consegue fechar o buraco que está no coração, porque esse buraco só se fecha com a caridade. Se você não fizer caridade, não adianta, o buraco vai continuar aberto. Tá? Então, que a gente possa frisar isso na nossa vida e colocar como prioridade. Qual é a minha prioridade? Ser útil, fazer a caridade. É isso que vai curar a nossa doença. É isso que vai... Oi? Sim, exatamente. É isso aí. Toda vez que nós nos importamos com o outro, pela palavra, pela atitude, pelo nosso comportamento, pelo nosso ouvido, muitas vezes você não precisa falar nada. Só doa o seu ouvido, para que as pessoas possam, é isso aí, botar para fora aquilo que está sufocando. Pronto, você já está praticando a caridade. Isso tem que ser a nossa meta. E assim nós vamos nos tornando pessoas melhores. Tá? Vamos parar por aqui, já deu nosso tempo. Na próxima, daqui a 15 dias, que vai voltar o Evangelho, nós vamos dar continuidade ao capítulo 12. Tá? Alguém tem alguma dúvida? 2 minutinhos para a gente poder fazer um comentário. Alguém quer fazer um comentário ou alguma pergunta? Todos entenderam tudo ou ninguém entendeu nada? Eu já estou suando. Quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, entramos nesse processo de reflexão mesmo, né? Porque durante o estudo passa a nossa vida e cada um está passando a sua. É interessante isso. Se a gente tivesse a capacidade de visualizar isso, a gente ia ver várias vidas diferentes.
Porque as pessoas vão trazendo o seu comportamento, a sua atitude, o seu lar, o seu trabalho, ali, ó, para aquele momento, né? Então é um momento que a gente fica meio assim mesmo, né? Pensando, né? Aquele tempinho de reflexão. Isso é importante demais. É isso que a gente quer oferecer, né? A oportunidade da reflexão. Porque nos tornamos pessoas melhores quando começamos a preocupar conosco mesmo, tá? Oi, querido. Sim, é isso. E negativas, negativas, aquilo que a gente tem que corrigir. É isso aí. Que Jesus possa estar com todos, tá? Obrigado mais uma vez.